O Edo Sul da Palestina ocasionaram revias, que culminaram na divisão do povo segundo Templo de Jerusalém. A partir daí, os hebreus 5 dispersarão-se pelo mundo, espalhados em pequenas comunidades, que preservaram elementos básicos de sua cultura, língua e religião, e alguns objetivos co-hebreu. Constituíram-se dois reinos. Reino de Demuns, como retorno a acento grave L, norte, com capital em Samaria. E Reino 39 Palestina assim, mantive Judá, Sud, com capital em Jerusalém em Mansa como nação. Em 22 AC o reino de Israel foi conquistado pelos Shinú e Stado pelos neobabilônios. Os neobabilônios destruíram o templo de Jerusalém e aprisionaram os hebreus. Levando para a Babilônia, o cativeiro durou até Ciasos, para a Babilônia cativeiro durou até Cia. Eles nos deixaram uma das mais importantes formas de registro da comunicação ao UMLA-CN. Incorporada como província do Nar, o alfabeto M governo próprio, comandado por um rei. O título era transmitido hereditariamente. Rei governava com o apoio de sacerdotes, comerciantes e membros do conselho de anciãos. A maioria das cidades fenícias, dentre as ora não constituíssem estado. Chamada Fenícia, localizava-se em uma área ccrnas. Em 1948 foi fundado o estado relativamente desfavorável desenvolvimento Israel. Sua criação foi precedida de lutas para a pulsão do povo palestino, que habitava a agrícola ou pastoril próximos ao mar. Os fenícios palestinos lutam pela criação de um estado dedicaram-se à navegação marítima e estabelecer que pendente a relações comerciais com os povos vizinhos. Vida religiosa desenvolveram-se entre os fenícios sociedades marítimo-mercantis a partir do L. Milênio Nuas se destacaram e Sidom Tiro e Ugarite. A sociedade era formada por comerciantes marítimos, donos de oficinas de artesanatos marítimos, donos de oficinas de artesanatos, negociantes de escravos, funcionários do governo e sacerdotes, pequenos proprietários e novilhadores livres, artesãos, pescadores, camponeses, marinheiros, escravos domésticos e marinheiros pobres. A religião, uma das bases da cultura hebraica. Enquanto a maioria dos povos da antiguidade era politeísta, os hebreus eram antiguidade era politeísta, os hebreus eram monoteístas. Por meio da crença no Deus único onisciente, os hebreus edificaram o judaísmo, cujos fundamentos foram assimilados na acepção do cristianismo do islamismo. Com exceção do cristianismo, eram frequentes as disputas político-econômicas pelos mercados entre os comerciantes das diferentes cidades. Mas nenhuma era suficientemente poderosa para impor seu domínio às demais. Entretanto, de tempos em tempos,
Mas cidade destacava no plano econômico eolítico a partir do século via c. A região Daios e os persas por fim. Em 32 AC foi conquistada pelos macedônios. Tade da humanidade quadi, dentre os quais rele 33 cristãos e 19 nos muçulmanos. Aproximadamente, convive com o legado poético e cultural dos de hebreus. Navegação e comércio. Comércio marítimo era a principal atividade econômica dos fenícios, que se tornaram estada pelos macedônios. Navegação e comércio. De comércio marítimo era a principal atividade econômica dos fenícios, que se tornaram grandes navegadores da antiguidade. Cá portavam produtos artesanais fabricados em suas oficinas. Tinham como principais atividades a metalurgia, armas de bronze e de ferro, o acento agudo e a S de ouro e de prata, estátuas religiosas, a fabricação de vidros coloridos e a produção de tintura para tecidos importavam, de várias regiões, marfim, metais, perfumes, pedras precisas, cavalos e cereais. Fenícios fundaram diversas colônias, em lugares como Chipre, Sicília, Sardenha, sul das Benha e norte da África, onde se destacou a colônia de Cartago. Essas colônias serviam de entreposto comercial e alfabeto fenício o desenvolvimento do comércio. Os fenícios passaram a necessitar de um meio mais prático que os auxiliasse nas transações comerciais. Governo dos reis, monarquia, lutas contra seus vizinhos e os povos e as lutas contra seus vizinhos e os povos também habitavam a Palestina levaram os poder e organizar forças para enfrentar seu poder e organismo. Primeiro rei hebreu foi Saul, 1010 AC, cedido por B365 a Tocolombes, que lhe deu a vitória definitiva contra os filisteus com o Império Persa reconstruiu-se. Então, Omicron Templo Jerusalém. Os hebreus perderam sua autonomia política, e a Palestina tornou-se, sucessivamente, província dos impérios persa, macedônio pro-romano. Houve ainda tentativas de luta contra a conquista da Palestina. Jerusalém tornou-se a tal política e religiosa do reino dos hebreus domínio romano. Porém, em 70 desse Colombes, o exército sucessor de Davi, seu filho Salomão, Mano sufoco uma Benal e Destru concluiu a organização da monarquia durante Moel reinado, 966.926 a.C. Foi construído o Templo de Jerusalém após a morte de Salomão. Os elevados mostos e as rivalidades entre as tribos do Conque.
É verdade.